Fala, Davi, beleza? Meu nome é Joseph Oliveira e a gente vai agora corrigir juntos o desafio 07, o Go Finances Web. Então vamos lá ver aqui o que é esse desafio, né? O desafio a gente vai continuar desenvolvendo a aplicação de gestão de transações, que a gente já fez lá. A gente começou fazendo ela no desafio 05, aí a gente fez uma versão melhor dela com Type ORM, banco de dados, importação de arquivos no desafio 6. E agora a gente vai fazer a versão web dela, né? A Go Finances, o nome dela vai ser a versão web em React com TypeScript e tudo mais. E nessa aplicação a gente vai se conectar com o banco de dados, com o back-end, né, do desafio 06 e exibir as transações criadas e permitir a importação de um arquivo CSV para gerar novos registros no banco de dados. Beleza. A gente tem um template que a gente já conhece, né, que a gente vai clonar ele e vai utilizar para desenvolver o código do desafio. E vamos ver aqui então o que tem aqui. Tem uma área de preparando o back-end, basicamente, que aqui tem um guia que vai permitir que a gente configure algumas coisas a mais no back-end. A primeira coisa é adicionar o CORS lá, ao CORS, e configurar o CORS, que dessa forma a gente vai conseguir se conectar no back-end através do nosso front-end. E depois a gente tem que fazer algumas alterações para que a gente consiga ter exatamente esse retorno aqui. Que a gente precisa trazer também a categoria nesse formato. Então aqui tem um guia também de como fazer isso. Tem que adicionar os relacionamentos lá e trazer ele da forma de eager loading, que quando fazemos, por exemplo, o eager loading lá no back-end, quando a gente busca pela transação, ele traz junto também a categoria automaticamente, traz junto os relacionamentos dela. Mas beleza, a gente tem aqui o layout da aplicação no Figma. Eu não vou abrir aqui agora, a gente pode dar uma olhada mais para frente, mas ele está disponível aqui na URL. E vamos ver aqui as funcionalidades da aplicação então. Agora que a gente está com o template clonado, né, eu não clonei ainda, mas a gente vai verificar os arquivos da pasta SRC para completar o código onde não possui. E as funcionalidades são listar as transações da API, que a gente vai ter que listar todas as transações na dashboard, de acordo com o que vem do nosso back-end. A gente tem que exibir o balance da nossa API, que na página dashboard mesmo, a gente vai exibir o balance que é retornado do back-end, contendo o total geral junto ao total de entradas e saídas. O total geral é a subtração das entradas pelas saídas. E importar arquivos CSV, né? Na página de import, a gente deve permitir o envio de um arquivo no formato CSV para o back-end, que irá fazer a importação das transações para o banco de dados. O arquivo CSV deve conter o seguinte modelo. Aí é o mesmo modelo que a gente viu lá no desafio 06, né? Que é aquele modelo que tem o título, type, value, category, não muda nada. A gente só vai estar enviando aquele arquivo, aquele mesmo arquivo para o back-end. Beleza, agora tem alguns testes aqui que a gente vai ter que completar também para passar tudo e tirar a nota máxima, né, no desafio. O primeiro teste é should be able to list the total balance inside the cards, que provavelmente a gente vai ter alguns campos lá. Para facilitar, eu vou abrir lá no Figma, mas a gente vai ter alguns campos lá que a gente vai ter que exibir todos os totais em alguns cards que vai ter no nosso layout. Vamos ver aqui no layout. Olha só, esses são os cards, 3 cardzinhos. A gente vai ter que exibir aqui as entradas, as saídas e o total. Vamos ver mais o que a gente tem que fazer. A gente tem que poder listar as transações, né? Para que esse teste passe, sua aplicação deve permitir que sejam listados dentro de uma tabela. Todas as transações são retornadas do back-end. A tabela vai ser exatamente isso tudo aqui e a gente vai conseguir listar aqui os nossos títulos, o preço dela, o valor, né? Se ela é uma type income, ela vai estar verdinha, se ela é uma type outcome, ela vai estar vermelha, de acordo com isso, né? Além disso, a gente vai ter também a página de importar. Se a gente for lá nos testes, a gente tem que permitir a navegação para a página de importar primeiro, ou seja, a gente tem que ter uma forma de navegar para essa página. Aqui a gente pode ver que a gente tem um header que a gente provavelmente vai usar para isso. E vamos ver mais o que tem. Should be able to upload a file, que vai ser a gente permitir que a gente arraste um arquivo aqui ou selecione um arquivo aqui e consiga enviar ele para o nosso back-end e permitir apenas arquivos CSV. Então, vamos dar uma olhada aqui mais por cima, vamos ver o que tem.
Tem algumas dicas também, eu acabei dando uma pulada nas dicas, né? Que isso já é algo mais profundo, a gente pode ver isso mais tarde, quando a gente estiver passando ponto por ponto no desenvolvimento. Mas eu sei que a gente vai ter uma dica aqui, por exemplo, para esse componente aqui, a gente vai ter um componente lá no nosso back-end, olha só. Deixamos disponível um componente chamado FileList e provavelmente deve ter uma outra parte que diz o mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixamos disponível também um componente chamado Upload, né? Então a gente já vai ter uma base aí bem legal para a gente poder estar implementando esse componente aqui de upload, que já vai estar assim, quase que pronto para a gente já estar utilizando e fazer envio de arquivos. Mas é isso então, sem mais enrolações, vamos lá clonar o nosso layout da aplicação. Você pode clonar aí o layout, o template da aplicação, né? Você pode clonar aí. Eu vou clonar aqui bem rapidinho. Vou ter que usar como template e tudo mais. Você pode fazer isso tudo, você já está acostumado. E eu já volto aí com a correção do desafio no código. Vamos lá então, pessoal. Antes de tudo, se a gente lembrar, aqui no repositório do desafio, ele pede para a gente preparar o nosso back-end. Então, o que a gente vai fazer? Eu já fiz, mas eu vou mostrar o que exatamente vocês vão precisar fazer, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai adicionar o course e o @types/course. Senão, ele vai ficar dando uns errinhos chatos nos testes e sobre a tipagem do course que não vai ter. Então, se eu olhar aqui no meu package.json, já instalei o course e já instalei o @types/course também. Beleza. Depois de instalar os dois, a gente vem aqui no nosso app.ts, importa o course e aqui embaixo, antes das nossas rotas, né, tem que ser antes das rotas, a gente vai dar um app.use course também aqui. E isso já vai permitir que a gente se conecte com o nosso back-end a partir do front-end, né? Ok. E qual que é o próximo passo? Vamos dar uma olhada ali. É configurar aqui o retorno da categoria com o eager loading que eu disse. Eu já fiz isso também, mas eu vou mostrar como é que fica. Aqui nas suas models, aqui na pasta src/models, primeiro na model de category, você vai precisar colocar o relacionamento caracterizando a transação, que é o relacionamento reverso que a gente tem lá na transaction. Na transaction, a gente tem um many to one, que podem ser muitas transações para uma categoria, por exemplo. Mas aqui nas categorias vai ser o contrário, vai ser one to many. Uma categoria pode estar em várias transações. Então a gente faz o relacionamento aqui one to many na transação, que referencia a transação.category, que vai ser o apelido desse relacionamento que a gente vai utilizar. E aí a gente referencia primeiro na category e depois a gente vai referenciar lá na transação algo um pouquinho mais complexo, que é a mesma lógica, só que vai ser o many to one, que várias transações podem ter uma categoria específica e a gente vai lá criar o apelido aqui para o nosso relacionamento, que vai ser category.transaction, que vai ser o contrário aqui, e vai colocar o eager loading true. O que esse eager loading true faz? Como eu já disse, assim que a gente buscar uma transação, ele vai trazer todas as categorias juntos, ou normalmente vai ser uma só, ou se tiver mais também, ele vai trazer todas juntas naquele formato que a gente tem aqui de category. E é isso aí, eu acho que, deixa eu só dar uma olhada, por enquanto é isso mesmo, é o que eu já disse, né? O many to one e o one to many. Então é isso aí, a gente já pode partir para o código. Beleza, agora vamos aqui então, vamos começar dando um Yarn Dev Server aqui no nosso back-end, para a gente já poder deixar ele rodando. Lembra que você tem que estar com o seu Docker rodando também para funcionar com um banco de dados, e a gente já deixou ele rodando aqui na porta 3333. A partir disso eu já posso deixar ele aqui de canto e voltar lá e ir agora para o repositório do template que a gente clonou. Né? Eu já configurei, já clonei o template, né? Não fiz nada mais. Inclusive eu tenho que rodar um yarn aqui para instalar todas as dependências ainda. Eu não fiz nada nele ainda. E vamos entender aqui então o que a gente precisa de fazer. Vou deixar isso daqui rodando mesmo, não precisa... Vou abaixar aqui um pouquinho e tá beleza. Vamos ver aqui então o que a gente precisa fazer então. A gente pode ver aqui na nossa pasta src que a gente vai ter vários arquivos, mas a gente já vem com uma estrutura, pode ver que a estrutura já vem pré-configurada com ESLint e tudo mais, já está tudo pronto aqui para a gente só sair utilizando. Mas o que a gente precisa ver aqui na pasta src?
aqui a gente pode ver que a gente tem uns arquivos, uns SVGs que estão relacionados ao layout, alguns ícones que vão estar no layout, alguns componentes. O primeiro é uma file list. Vamos ver o que tem nela aqui. Ela recebe um parâmetro files e vai exibir aqui o nome do arquivo e o tamanho do arquivo, pelo visto. Beleza. E ela vai listar todos os arquivos que são upados, né, que a gente vai jogar lá para o nosso front-end. Vamos dar uma olhada aqui, tem um componente de header também. Ele tem um to-do aqui para a gente já fazer, a gente pode ver. E o que deve ser isso? Isso deve ser o cabeçalho lá, né? Os links do header para a gente poder navegar. Se a gente for lá no Figma, vamos dar uma olhada lá. Aqui no Go Finances, a gente vê aqui que a gente vai precisar adicionar esses dois menus, né? O de listagem e o para importar. E a gente vai poder utilizar aí o link, depois o link do React Router DOM. Mas beleza. A gente tem um outro componente upload que eu já falei sobre, que vai ser um componente que vai lidar para a gente com a questão de importação dos arquivos, né? Parece que ele está bem completinho aqui já, ele já faz uns filtros, arquivo não suportado, por exemplo, ou solte o arquivo aqui caso o arquivo seja suportado. Mas esse componente ele já está completinho, tipo, a gente não vai precisar fazer nenhuma alteração nele, ele já está configurado para aceitar só os tipos de CSV relacionados ao CSV. Esses dois aqui geralmente vão estar ligados ao Windows ou até para o Linux talvez. Esse daqui no Mac, geralmente o Mac vai utilizar essa forma aqui esse tipo de arquivo, né, text/CSV. Mas ele já está completinho, ele já está fazendo tudo o que precisa, a gente não vai precisar fazer nada aqui. Mas beleza, vamos voltar aqui, vamos nas nossas páginas agora. A gente vai ver que a gente tem as nossas duas páginas, a dashboard e a página de import. Pela dashboard a gente já pode começar a perceber que está faltando algumas coisas, tem alguns imports aqui que não estão sendo usados. Tem aqui algumas coisas comentadas que pode ajudar a gente e uma função de load transactions e aqui está tudo como fixo, né? Não tem nada vindo de variáveis, está tudo estático. Então a gente vai ter que dar uma tratada nisso também para ser dinâmico, né? Baseado no retorno da nossa API. E aqui no nosso import a gente pode ver que tem algumas funções também com to-do. Essa daqui é para fazer o upload lá para o nosso back-end, né? E essa daqui para enviar os nossos arquivos. E o que essa submit file vai fazer? Ela utiliza o nosso componente de upload. Vou deixar os dois abertos aqui para a gente dar uma olhada, mas a gente passa essa função submit file como parâmetro para o upload, porque assim a gente recebe ela aqui no componente de upload, tá vendo? Um upload function é um parâmetro, uma função que vem por parâmetro, e aqui a gente utiliza ela aqui embaixo, é o onUpload. A gente recebe ela como onUpload, né? Aqui nesse arquivo o nome dela é submit file, mas aqui é um onUpload. E o drop zone, o que ele vai fazer? Ele vai lidar com isso para a gente. Ele vai aqui, onDropAccepted, ou seja, quando a gente adicionar um arquivo lá para a nossa drop zone, né, que vai ter um input do tipo file aqui, ele vai tratar tudo para a gente, ele vai fazer as tratativas que a gente precisa para enviar o arquivo e receber ele no input aqui e tudo mais. Se a gente for olhar tudo certinho aí, a gente consegue até interpretar o que está acontecendo nesse componente aqui, mas a única coisa que a gente vai precisar fazer, basicamente, é enviar nosso arquivo para essa função aqui, para o drop zone, poder validar ele e fazer o que ele precisar fazer, que aí ele consegue tratar, por exemplo, se o cara arrastou o arquivo e soltou e o arquivo é válido, se o tipo do arquivo é inválido, aí ele recusa o arquivo. Ou seja, o que a gente precisa fazer é só passar essa função para cá e ela vai retornar para cá o arquivo que a gente precisa da maneira certa. Mas beleza, vamos continuar dando uma olhada aqui. Tem aqui um footer, permitido apenas arquivos CSV, beleza. E um botão de enviar que a gente vai precisar fazer o one-click dele vai ser um handle upload, que vai enviar lá os nossos arquivos para a API. Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer. As rotas estão certinhas, tem um service aqui que já está configurado também, tem um Styles Global aqui
E utils, deixa eu dar uma olhada. E a gente vai precisar fazer aqui a função de format value também, que ela está incompleta, né? Então, a gente vai poder dar uma olhada aí mais para frente, como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui se não falta mais nada para olhar. Isso daqui parece que está tudo completo também. Isso daqui, tudo completo. É isso aí. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos assim o que a gente precisa fazer, vamos lá codar. Vamos lá então, por onde que eu vou começar aqui nesse desafio? Se a gente voltar lá nos nossos testes, a gente vai ver que tem um teste só para navegação. Eu acho que esse teste vai ser o mais facinho de começar assim, vai ser bem rápido, porque ele vai estar falando sobre aquele header aqui, né, que a gente vai conseguir navegar entre as páginas. Aí eu vou começar fazendo esse header e depois a gente vai dar uma olhada na página dashboard, né? Então vamos começar lá pelo header primeiro. Por que eu vou começar pelo header? Simplesmente porque é o mais simples mesmo, é muito fácil de se fazer. Não faria muito sentido ficar deixando ele por último, já que é o mais fácil. E depois a gente vai fazer toda essa parte aqui para depois partir para a parte de importar, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos aqui no nosso header e o que a gente precisa fazer? Se a gente ver aqui, tem um nav, né? E a gente vai ter que adicionar alguns links aqui que vai ser o importar e a página principal, deixa eu ver como é que é o nome, listagem e importar. E o que a gente vai utilizar então para estar fazendo esses links? Eu vou importar aqui do React Router DOM o link. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o link que vem do React Router DOM. Eu vou tirar esse comentário aqui e como que usa ele? Se a gente lembrar é o link. A gente fala que o to é para onde ele vai. Eu vou colocar o primeiro como uma barra aqui, que vai ser para dashboard. O nome dele vai ser listagem. E vai ter um segundo que vai ser praticamente a mesma coisa. Eu só vou conferir aqui nos testes se tem alguma coisa que fala qual que deve ser o URL da página que a gente precisa navegar. Então aí, should be able to navigate to the import page. E aqui fala que passando a propriedade to que leva para a página /import. Então beleza, aqui a gente fala do /import. Faltou um ponto e vírgula aqui, ele estava reclamando. Isso daqui... Eita, ele importou duas vezes aqui, deu um bug. Mas beleza. Eu salvei aqui, tirei aquele link e salvei para o ESLint formatar. Eu tinha esquecido aqui de dar o yarn start. Vamos dar um yarn start aqui para iniciar o nosso front-end, né? E aqui ele já carrega aqui para a gente normalmente, né? Então, beleza. Já pode vir aqui, já tem a listagem. Eita, e eu esqueci de trocar o nome aqui, que devia ser importar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Importar, isso mesmo. Beleza, já tem aqui, ele já troca listagem e importar. E ele já está navegando entre as duas páginas, já que as nossas rotas estavam corretas, né? Então, beleza. O que a gente tem que fazer agora? Vamos ver, né? Vou abrir um segundo terminal aqui ao lado, dar um yarn teste, vamos ver. Deve dar muito erro já de cara, mas vamos só ver se esse teste já passa pelo menos. Vamos ver se é o suficiente. Olha lá, um passou. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui qual foi. Should be able to navigate to the import page. Beleza. Agora que a gente já fez esse teste, que era muito simples, muito fácil de se fazer, a gente pode fazer o quê? A gente pode começar então pela dashboard. Se a gente olhar aqui, a primeira coisa que a gente pode perceber, se a gente lembrar, a nossa API não vai retornar o valor formatado, então a gente vai ter que formatar ele aqui no front-end. E a gente pode usar aquela função INTL, né, para a gente estar formatando os valores. Então, se a gente vir aqui em utils, a gente vê que a gente tem um arquivo chamado format value, que a gente tem que completar. Tem até um to-do aqui. E o que falta nele? Basicamente, a gente precisa passar os parâmetros para essa função para declarar o formato que ele deve retornar para a gente. Ele vai formatar e vai retornar aqui para a gente certinho o que a gente precisa, né? A função format value vai receber um parâmetro tipo number, que é o valor que a gente está recebendo na nossa API, e vai formatar aqui pelo number format. Pelo number format a gente passa um parâmetro para ele. O primeiro parâmetro eu vou passar como PTBR, que é a língua que a gente está falando, né? Para seguir um padrão de PTBR. O style, que eu quero que ele seja formatado, vai ser currency, para ele formatar num estilo de moeda. E aqui a currency que a gente vai passar BRL, beleza? E a gente aqui, falta só colocar um ponto e vírgula aqui, um vírgula aqui no final, já deve, deixa eu ver o que é esse daqui, só tirar isso aqui, salvar, né? Já deve estar tudo certinho, não deve dar erro nenhum.
aí ele já deve formatar exatamente como a gente quer, né? Se a gente olhar aqui no padrão PTBR, é que a casa do milhar fica separada por um ponto e a decimal aqui fica separada pela vírgula, né? Esse é o padrão do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário, né? Mas beleza, então, o que a gente pode fazer agora? Se a gente vier aqui, ver que não mudou nada, porque está tudo estático, vamos fazer então essa parte da gente retornar isso da nossa API. Então eu vou fechar tudo que está aqui, já que nada que está aberto é do meu interesse. Eu vou lá para Dashboard e a gente pode começar por aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a fazer a importação da nossa API, né? A gente vai buscar lá os dados da API. Então, lembrando aqui, a gente vai precisar de descomentar isso daqui, que vai ser onde a gente vai salvar nossas transactions, que vai vir da API, e descomentar isso daqui, que vai ser onde a gente vai salvar o nosso balance, que vai vir da API também. E o que a gente pode fazer? Já está importada a API, já está importado o format value, que a gente acabou de completar, e a gente pode começar aqui já colocando um const response igual a await api.get, e eu vou chamar aquela rota para listar as transações, né? Então é a barra transactions, se você se lembrar lá quando você fez o back-end. Beleza, o que eu posso fazer agora? Dá até para desestruturar aqui diretamente, mas eu vou deixar assim por enquanto, e aí a gente vai vendo o que a gente faz depois. Mas vamos lá então, eu vou precisar formatar todos os valores também. Eu podia estar só, por exemplo, dar um set transactions response.data.transactions, né, que é o retorno que vem da nossa API, e dar um set balance aqui também, para ele retornar o balance que a gente vai utilizar. Mas, vamos continuar aqui, que eu já vou explicar o porquê. Eu não vou fazer só apenas isso, poderia ser só apenas isso, mas isso vai gerar alguns problemas que podem interferir na performance na nossa aplicação depois. Aí eu vou voltar mais tarde aqui corrigindo isso. Mas beleza, então, se a gente lembrar aqui, no nosso balance ele já está até tipado, ele tem o type income, outcome e o total, e o nosso transactions tem esse monte de coisa aqui. Se você perceber, tem até uns formatted values, formatted date que a gente vai fazer para frente, que entra justamente nessa parte de performance, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, esse daqui é o total de income, né? A gente vai começar fazendo esses cards. Vamos começar preenchendo eles com balances que a gente já tem, né? Então vamos aqui, colocar, por exemplo, balance, ponto, deixa eu só fechar isso daqui, balance.income, né? E aqui embaixo, vamos copiando aqui, vamos dar um balance.outcome e um balance aqui, .total. Vamos ver se já muda alguma coisa aqui. Tudo zerado, tá vendo? Não está nem formatado, por quê? Porque a gente não usou aquela função format value ainda. E aí o que eu posso fazer? Eu posso passar ela aqui por fora, format value, e ela já vai começar a formatar. Vou copiar isso daqui aqui para baixo, fazer o mesmo aqui e fazer o mesmo aqui. Aí, se a gente ver, já está tudo zerado, deu até um erro aqui bacana. Type string is not assignable to parameter number. Deixa eu dar uma olhada aqui no format value, ele é um number, ele está passando... Esse daqui devia ser numbers, né? Já que na nossa API está retornando numbers, esse daqui deveria ser number também. Beleza, já deve estar tudo correto, né? Essa tipagem aqui estava errada no caso, porque ela estava considerando string, mas deveria ser number, porque lá no nosso back-end retorna numbers. Beleza, já corrigimos isso daí também. E aí o que ele está listando? Está listando nada, porque lá na minha API não tem nada ainda. Essa listagem aqui é a listagem estática. Então, né, ela não vai funcionar por enquanto. Mas eu posso experimentar depois, criar uma no nosso back-end. Mas vamos continuar aqui por enquanto, apenas para entender o que a gente fez aqui até agora, né? A gente está, toda vez que, por exemplo, a gente tem dados novos, o nosso front-end ele vai formatar esses dados por aqui. Só que existe um problema nisso. Imagina que, por exemplo, eu estou aqui na minha listagem e aí o valor das transações mudam. Por exemplo, vem uma nova transação da API ou acontece alguma atualização aqui que force que o nosso estado atualize. Ele vai forçar com que todas essas informações sejam formatadas de novo.
e não somente quando elas são buscadas. Por exemplo, se toda vez que atualizar um estado, acontecer alguma coisa, ele vai sempre passar por essa função novamente, vai formatar de novo, e isso gera um problema de performance que pode ser, depende da escala do projeto, mas pode ser grande. Então a gente já pode começar formatando isso, refatorando isso um pouco, né? Ao invés da gente formatar ele aqui no nosso return, que a cada atualização, cada ação do usuário pode fazer com que ele renderize novamente e formate novamente o valor e gastando um processamento desnecessário, né? A gente pode formatar ele apenas uma vez, que é quando ele busca da API, né? Então a gente vai começar fazendo isso por aqui. Eu vou deixar esse set transactions do jeito que está por enquanto, e a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada transactions formatted, que vai ser as transações que estão vindo, e eu vou formatar elas. E para cada response.data.transactions que chegar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um map nelas, e a partir disso eu vou pegar cada transaction, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar um objeto dessa transaction, primeiro passando todos os valores que ela já tinha para dentro dela, e depois eu vou pegar os meus valores formatados. O primeiro dele pode ser o formatted value, como está bem aqui em cima, ó, formatted value, que ele vai ser. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente isso daqui e vou passar para cá, por exemplo. E aí já vai poder estar fazendo isso daí. Mas não é income aqui, na verdade é transaction.value. E a cada transação que chegar, eu vou estar formatando o valor dela diretamente e colocando nesse formatted value aqui. E a gente vai fazer isso daqui a pouco para o balance também, mas eu comecei aqui pelas transactions, né? E aí eu posso salvar isso daqui rapidinho só para ele formatar, e esse erro daqui é porque ele não está tipado. Então o que eu posso fazer? Eu posso passar um parâmetro aqui por volta desse parâmetro, um parênteses por volta, e posso passar o tipo dela. O tipo dela vai ser uma transaction, que tem uma interface aqui em cima. Beleza, a gente salva, ele já para de dar erro. Aqui em set transactions eu já posso passar esse transactions formatted, e beleza. Vamos fazer o mesmo aqui pro nosso balance. Eu posso copiar aqui mais ou menos, mas não vou copiar não. Vai ser mais, eu poderia copiar só essa parte aqui, que na verdade eu vou copiar daqui de baixo, mas vamos lá. Eu vou dar um const balance formatted igual a... Aí eu vou criar um novo objeto, e esse novo objeto, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente o que a gente espera que ele tenha, que seria o income, o outcome e o total. Só que a gente não precisa ter os valores antigos como a gente precisa aqui no transactions, que seria, por exemplo, o nome, a data e etc. A gente só precisa desses três tipos. Então a gente pode fazer, por exemplo, um income, que é um format value. Aí a gente pode fazer um response.data.balance.income, certo? Seria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que um pouquinho maior por causa do response.data. E aí o que a gente vai fazendo? Vai fazer isso para os outros dois. Esse daqui eu coloquei formatted value, é format value, beleza? Aí aqui o balance, no outcome, né? Vou fazer um outcome aqui e um total depois. E agora a gente já tem, tá dando um erro antigo aqui ainda. Mas agora, o que acontece? A gente já vai ter dentro do nosso income, do nosso outcome e do nosso total, o valor formatado. Aí lembra aqui em cima que eu troquei tudo para número? É exatamente porque aquela hora a gente estava recebendo ele como número. Só que quando ele for formatado, ele vai virar uma string. Então a gente pode voltar ele para ser uma string aqui. E a gente pode passar aqui agora um set balance response, o balance formatted, né? E aí a gente já vai ter formatado o nosso income, o nosso outcome e o nosso total. E o que a gente faz aqui agora? A gente tira isso daqui. A gente tira essa função de formatar o valor dela. E o que... Opa, eu acho que eu tirei uma coisa aqui a mais. Não, tá certinho. Ah, sim, eu tirei uma coisa a mais, sim. Eu tirei uma chave a mais. Deixa as chaves por volta ainda, só tira a função. Beleza, tá tudo certinho. Vou dar um save aqui agora para formatar. Vamos voltar lá e olha só, continua tudo zero. Por quê? Agora a única coisa de diferente que eu vou estar fazendo aqui é justamente passando ele
formatado diretamente, né? E assim, caso o estado atualize ou algo do tipo, na maioria das vezes ele só vai precisar formatar esse valor uma vez, a não ser que precise rodar essa load transactions de novo, e aí ele vai formatar tudo de novo. Mas beleza, até agora o que a gente já fez? A gente só formatou as entradas, a saída e o total. E tá tudo zerado ainda justamente porque não tem nada cadastrado na API. E o que a gente pode fazer? A gente vai continuar aqui para listar nossas transações. E o que a gente vai fazer nela? A gente vai fazer um map das transações que a gente já fez aqui no Set Transactions. Eu vou dar uma descida aqui embaixo. Aqui no tbody, eu vou copiar um deles, vou excluir o outro. Eu dei um Ctrl X naquele primeiro. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um transactions.map. E aí, para cada transaction, eu vou retornar aquilo que eu copiei, que é aquele tr, né? Aquela table row com várias coisas aqui, informações. Vai continuar aqui, vai ficar zerado por enquanto, porque não tem nada, né? Mas beleza, a gente vê aqui que um teste a mais até passou, vamos ver o que foi. Olha só, o teste que já passou aqui a mais should be able to list the total balance inside the cards. A gente nem percebeu que ele já passou também. Mas beleza, porque a gente já fez exatamente o que precisava aqui. A gente formatou os valores e exibiu eles. E o que a gente precisa fazer aqui agora? Para cada transaction, eu vou retornar aqui o que ela é. Então, a primeira vai ser um transaction.title. A segunda vai ser transaction.que. Se a gente lembrar aqui, a gente já formatou o nosso valor, formatted value. Então, a gente pode passar aqui um formatted value e não date. Nesse daqui vai ser a categoria dela. Então, vai ser um transaction.category. E nesse daqui, tá vendo que a gente está com um formato de data aqui específico? A gente precisaria, se a gente olhar lá em cima, a gente tem até um formatted date também já na interface. Aí a gente pode fazer o quê? Seguir mais ou menos nesse mesmo raciocínio aqui. A gente pode dar um formatted date igual. E o que a gente precisa fazer? A gente pode usar algo diretamente do JavaScript já, que é a classe de date. E eu vou dar um new date e eu vou passar para ele transaction.createdAt, que é o momento da criação lá da transação no banco de dados. E eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma função que chama toLocaleString. E aí ela vai toLocale, na verdade, dateString, que aí ela vai formatar para a gente baseado no formato que a gente quer. E eu vou colocar um ptbr. Vou salvar aqui. Vamos ver como é que isso ficou. Só esperar os testes passarem. Já começou a dar um monte de erro aqui. Vamos ignorar isso por enquanto. Seria até bom dar uma cancelada neles aqui. E olha só, ainda não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Insomnia aqui rapidinho. Vamos ver. Aqui está no Bootcamp 2K20. Eu estava fazendo alguns testes aqui. Nas transactions, eu vou criar aqui uma transaction do tipo income. E o total, o valor, o nome dela e o valor pode ser esse mesmo. Vou dar um save, já salvou, já retornou naquele formato que a gente precisava, com a category, vindo buscando ela por eager loading também. Eu vou atualizar aqui a página. Opa, deu um errão aqui agora. Beleza, total response.data.balance.total, set transactions formatted. Objetos não são válidos como um filho, né? E o que eu errei? Se você perceber aqui, eu dou um transactions.category. Vamos voltar lá no Insomnia para ver o que é o transactions.category. Olha só, a category é um objeto, ou seja, ela vai dar erro mesmo. Então, o que eu preciso? .category.title, né? Então, ela já deve passar a funcionar aqui. Vamos voltar lá para o Google Chrome e olha só. A transação que eu criei já está aqui no valor certinho e olha só, a data formatada, com o valor formatado, tudo certinho. A gente formatou tudo no momento que a gente buscou pelas transações, justamente para poupar recursos depois, porque o useEffect ele não vai rodar toda hora, né? Essa nossa função não vai rodar toda hora, mas esse componente ele pode ser renderizado mais de uma vez sim, e isso poupa aí um pouquinho de processamento, né? Então beleza, vamos rodar aqui o Yarn teste e já vamos ver se a gente passou em mais esse teste. 2 testes passaram, vamos ver o que ele esperava.
ele esperava que o getByText fosse negativo 50. Vamos ver aqui por quê. Unable to find the limit with an text. Aí tem aqui o valor de menos 50 e ele não encontrou isso. Vamos dar uma olhada aqui no Figma. Se a gente perceber, os tipos de income, ele não tem aquele maisinho aqui, mas os tipos de outcome, ele tem um menosinho. Então o que a gente pode fazer? Aqui no transactions.formattedValue, eu vou quebrar a linha aqui. E o que eu vou fazer então? Vou fazer tipo, então, transaction.type igual a outcome. Aí eu posso retornar um menosinho assim. Se não, eu não retorno absolutamente nada. Então, nesse caso, nem precisaria de um if ternário, eu poderia fazer simplesmente assim. Vamos ver se já vai acontecer alguma coisa de diferente. Mais um teste passou. Vamos lá ver qual que é o teste. Should be able to list the total balance inside the cards. Vamos voltar aqui. A gente não tem nenhuma transação do tipo outcome. Eu vou criar aqui uma transação do tipo outcome agora, com valor um pouquinho menor. Apenas R$1.000, para a gente já ver aqui o total indo para 90 centavos, a saída 1.000. E olha só, o tipo tá vindo menuzinho, mas ainda tá meio errado isso. Se a gente for ver lá no Figma, ele fica vermelhinho aqui em caso de ser o tipo outcome. E se a gente for lá no nosso index aqui, a gente vai perceber que tem um class name que está estático aqui. Então, o que eu posso passar no class name? Ao invés de passar estático uma string, eu posso passar o transaction.type. E aí, se for income, ele vai fazer alguma coisa, se for outcome, ele vai fazer outra. Vamos voltar lá. Olha só, ele deixa vermelhinho se o tipo for outcome e verdinho se for income. Isso está feito lá no CSS. Se a gente for dar uma olhada aqui pelos styles, vamos dar uma olhada aqui onde está. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, tem as classes aqui, né? Se for o income, ele tem essa cor. Se for o outcome, ele tem essa cor aqui. Mas beleza, então. A gente já está aqui com o nosso dashboard já quase pronto, assim. E o que a gente poderia fazer? A gente poderia continuar fazendo refatorando isso daqui. Porque se a gente for olhar, olha só o tanto de vezes que a gente coloca um response.data, por exemplo. A gente pode acabar desestruturando isso daí. Aqui embaixo também, esse menuzinho, eu acredito que tenha formas mais legais de se fazer. Talvez formatar isso diretamente por aqui, onde a gente formata o nosso value e tudo mais. E assim a gente pouparia num pouquinho de código que a gente já sabe que essa formatação já está acontecendo aqui, então a gente poderia manter ela aqui também. Mas eu vou deixar isso como um desafio para você, porque se você ficar só copiando o que eu faço, você pode acabar não aprendendo da melhor forma. Então tá aí meu desafio já de primeira. Tente deixar esse código aqui um pouquinho melhor, desestruture as variáveis, tente fazer essa formatação, talvez se você achar uma forma melhor de formatar isso daqui, testar novas coisas e ver aí os resultados que vai dando, porque é assim que a gente aprende, tentando, e não adianta só ficar vendo eu fazer, que isso, por mais que possa ser assim, esclarecedor, não vai te dar todo o conhecimento da prática, né? Então, beleza. Agora que a gente já tá aqui com essas três coisas passando, os três testes passando, né? Deixa eu até cancelar aqui e dar um yarn teste de novo só para garantir. Vou aumentar o nosso terminal aqui um pouquinho. E ele já está passando nos 3 primeiros testes e a gente só falta fazer o último teste agora. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui a nossa parte de import, né? Que é a única coisa que faltou, né? Should be able to upload a file. E para não ficar me incomodando a cada alteração que eu fizer, eu vou cancelar aqui a execução dos meus testes, né? E a gente roda no final para ver o resultado disso. Então vamos aqui para a página de import já dos nossos arquivos e vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a API aqui, um file size, que é uma biblioteca que serve para formatação de nome de... Por exemplo, imagina que você tem lá, por exemplo, um arquivo que tem não sei que lá bytes, tá ligado? Um númerozão grandão. O que esse file size vai fazer? Ele
transforma aquele número grande, que geralmente não... Ele retorna um número que não é legível, assim, não é de costume do ser humano ler, para um número mais simples, por exemplo, 48 KB. E aí já é mais legível para a gente, né? Então, beleza, é isso. A gente sabe para que a gente vai utilizar file size. E para quem não sabe, pode procurar lá na documentação do file size e tudo mais. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. Tem a importação da API, tem algumas coisas. Aquele componente file list, o componente upload, tem a importação da API. Tem um alert aqui também, que é um arquivo, mas beleza. E tem um history aqui também que a gente pode utilizar. Mas beleza. O que a gente vai fazer então? Vamos começar entendendo o que a gente tem aqui. A gente primeiro tem um container, né? Vamos tentar entender lá o que é esse container. Esse container contém o upload e tem um footer que tem toda essa descrição aqui e o botão de enviar. Então eu já entendi que o container é essa parte branquinha aqui. E é onde vai estar todo o código que a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Ele tem aquele componente upload que eu já falei um pouquinho mais cedo, mas eu vou entrar mais fundo aqui agora para a gente entender melhor o que ele faz. E ele tem aqui também um file list. E o que esse file list é? Se a gente perceber aqui, se o length do file list for, por exemplo, se o file list retornar true, se existir uploaded files, né, se existir arquivos importados, na verdade, se a gente importou algum arquivo para lá, ele vai listar os arquivos que a gente adicionou ao nosso input aqui de upload. Mas beleza, vamos começar aqui então entendendo de novo, né, o que eu já tinha passado em cima aqui desse componente upload. A gente passa esse parâmetro onUpload para o nosso componente de upload. Vamos lá no componente de upload de novo para a gente olhar isso daí. Ele recebe esse onUpload pelos parâmetros, que é o nosso submit file. E aqui no onDropAccepted, ele faz um onUpload do files, ou seja, o dropZone ele vai validar para a gente se o arquivo que a gente está tentando enviar, ele é válido de acordo com esse accept. Se ele for válido, ele vai passar os arquivos que ele importou para a função onUpload. E ele pega os arquivos que ele importou e manda para cá para um upload. E o que isso faz? Voltando aqui para o nosso submit file, a gente vai receber esses arquivos por aqui. Então a gente pode lidar com esses arquivos diretamente daqui. Por exemplo, se eu vim cá e dar um console.log files, isso já deve acontecer alguma coisa se ele aceitar o arquivo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou inspecionar o elemento, vou vir aqui no console, vou abrir o meu Finder. O meu Finder aqui está no meu outro monitor. Talvez vocês não vejam, mas, por exemplo, se eu tentar importar aqui uma foto, arquivo não suportado, porque é um CSV. Mas se eu tentar importar aquele modelo que tem aqui, que ele fala para utilizar, deixa eu ver se eu encontro aqui, modelo. Aqui, ó, ele deixa um modelo lá de CSV para a gente utilizar, né? Se eu tentar importar esse modelo.csv, olha só, fica verdinho e ele fala para soltar o arquivo. Então, primeiro, se eu tentar soltar esse arquivo aqui, ó, eu vou soltar. Não deu console log nenhum. Mas se eu pegar aquele modelo.csv, console.log file, tá vendo? O componente de upload, ele tratou tudo pra gente e já retornou o arquivo que está sendo enviado lá pra gente. Então, o que a gente precisa fazer nessa função? A gente precisa apenas recuperar esse arquivo que foi enviado, certo? E aí a gente vai poder estar lidando com ele mais pra frente. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso criar uma variável chamada uploaded files. Aliás, pode ser isso, uploaded files. Deixa eu ver se... Ah, não, já está sendo utilizado ali. Posso utilizar, deixa eu ver, o nome... Vou colocar só upload files mesmo. Igual. Aí eu vou mapear todos os arquivos que eu estou recebendo por aqui, que vai ser um files.map. Para cada file, eu vou ter um arquivo. Na verdade, eu acredito que eu não vou nem precisar tipar ele aqui. Vamos dar uma olhada. Então, para cada file, o que eu vou fazer? Lembra que tinha aquele format, o file size aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente já fez lá no começo, mas de que forma? Eu vou retornar agora para cada arquivo
eu vou retornar um objeto que vai conter a file, né? Vai conter o nosso arquivo, vai conter um name, e esse name eu vou pegar a partir do file.name e vai conter um readable size, que vai ser o quê? Eu vou pegar um file size e passar o file size aqui. E o que ele deve fazer? Ele já deve estar formatando um valor para a gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora. Vamos voltar aqui no nosso import. Ele salvou ali já, não deu nenhum erro pelo visto. E eu vou dar só agora o que eu vou fazer. Aqui agora ele tem esse set uploaded files, né? Eu vou pegar e vou passar para ele o upload files que a gente acabou de criar. Beleza. Eu vou só também dar um console.log no upload files para a gente ver o que ele está retornando. Vou abrir aqui o meu Finder de novo, está na minha outra tela. Vou soltar o arquivo aqui modelo.csv. Olha só o que ele retornou dessa vez. Ele retornou mais ou menos a mesma coisa, só que dessa vez ele retornou o nosso file, que continua sendo um objeto lá com todos os dados dentro, só que agora ele tem um name e um readable size aqui, que é de 121 bytes. Bacana, né? A gente já formatou ali o nosso valor e ele já consegue exibir aqui. Por quê? Se a gente vier aqui no nosso código, a gente vê aqui que ele está... Se existe uma file, né? Se existe uma file upada lá no... setada aqui no nosso estado, ele vai exibir o file list passando para ele os dados que a gente precisa para exibir essa file. Mas de onde que eu tirei esses dados aqui, que eu sabia que tinha que exibir? Tá tudo lá dentro do componente de file list, né? Se eu vier aqui, eu vou ver que ele vai ter um name e um readable size. Então eu já sabia isso daqui, eu já tinha na minha cabeça que ia ser dessa forma, e aí eu já utilizei isso dessa forma aqui. Mas beleza, eu posso tirar esse console log agora, a gente já entendeu o que está acontecendo aqui, e o que a gente vai precisar fazer agora é esse handle upload. Beleza, então, aqui para o nosso handle upload, o que eu vou fazer então? Se a gente for lá no nosso back-end, aqui nas nossas rotas de transações, a gente pode ver aqui que o upload está como single. Então a gente sempre vai enviar no máximo um arquivo de uma vez. Então já vamos deixar isso na cabeça assim, para a gente saber que a gente não pode enviar mais de um arquivo por vez. Por quê? Porque nosso back-end, além do mutter só está utilizando o método single, o nosso serviço a gente não fez pensando que seria vários arquivos, a gente fez pensando que seria só um. Então vamos deixar isso em mente na hora da gente desenvolver isso aqui. Então eu já vi aqui que tem algumas dicas, por exemplo, const data igual a new form data. Se a gente for voltar lá na documentação, a gente pode ver que ele pede para utilizar o form data para conseguir enviar o arquivo para o back-end. E se a gente vier aqui na documentação do form data, ele fala que é o quê? Ele é alguns parâmetros, ele recebe o form, mas eu acho que a gente não vai precisar dele. Mas beleza, aqui tem alguns exemplos. Quando específico, o objeto form_data será preenchido com as chaves valores atuais do formulário. Mas a gente não vai ter isso, né? A gente não vai precisar preencher com o formulário. Mas a gente pode seguir um exemplo aqui de, por exemplo, um form_data igual a new form_data, e depois a gente pode dar um append no form_data passando o valor, aqui no caso username e Chris. Mas no nosso caso, o que a gente vai passar? A gente vai passar como se fosse lá no nosso Insomnia. Aqui na parte de import, a gente vai passar um file e a gente vai passar o nosso arquivo. Aí seria, por exemplo, file e aqui o arquivo do lado. Então a gente pode fazer exatamente como está aqui. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso código, a gente pode fazer um const data. Tem um const data igual a new form data. E o que a gente pode fazer então? Data.append, e a gente passa o nome dela, que vai ser file. E aqui a gente vai passar a nossa uploaded file, que a gente sabe que vai ser só uma. Então, eu poderia fazer de uma forma muito, mas muito melhor. Por exemplo, se fossem múltiplos arquivos, eu poderia passar aqui um array, por exemplo, e fazer um map indo dando append em um. Mas como eu sei que vai ser só um, eu posso, por exemplo, pegar aqui const file igual a uploaded files e pegar a primeira posição. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar um file.file. Por que file.file? Se a gente lembrar que onde a gente salvou, a gente falou que ele seria aqui
dentro do objeto, a nossa file seria uma file, né? Seria um objeto file. E até aí, beleza. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa passar também o file name, né? Então, a gente pode passar o file name.name aqui e já é o suficiente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, por exemplo. Aqui não fala nada, mas se a gente não precisa se limitar somente a essa documentação aqui, por exemplo. A gente pode pesquisar um pouquinho mais, por exemplo, form data file, por exemplo. A gente vê aqui, por exemplo, aqui tem uma documentação para o append. Deixa eu só ver aqui se já vai falar aqui. Olha só, tem duas versões desse método, append name e value, ou name, value e file name. E é exatamente esse daqui que a gente está utilizando. Olha só, se a gente olhar aqui, é exatamente o que eu fiz. Por exemplo, append user pic, aí é um file input, aí a primeira file, e aqui ele passa o file name que ele vai estar enviando. É exatamente isso daqui que eu fiz. Beleza, agora que eu já fiz o append aqui, o que eu posso fazer? Eu já posso comentar aqui direto esse api.post aqui para a nossa rota de importação, porque a gente já vai estar enviando justamente o que a gente precisa, que é o nosso arquivo aqui. Está no mesmo modelo, file, o arquivo importado, e a única coisa que muda é o file name. E a gente pode fazer aqui agora, depois de um await api.post, eu vou fazer só uma coisinha a mais, que seria um history.push, e vou passar a rota barra. Por que eu estou usando o history aqui? Porque eu vi ele importado aqui e eu resolvi usar. No catch aqui, eu posso simplesmente descomentar isso daqui e vamos ver como é que vai dar nisso daqui. Só para garantir uma validação a mais, eu quero fazer uma coisinha a mais aqui antes de tudo. Antes de eu fazer tudo isso daqui, eu só vou garantir que eu tenho um arquivo, né, para eu fazer o upload. Então, eu só posso fazer um if aqui se não tiver uma uploaded file, né, ou seja, uploadedfiles.length, se for igual a 0, né, ele vai entrar nesse if. Então, eu só posso dar um return aqui, porque eu não quero que ele faça o resto caso o uploaded files não tenha nada dentro. Aqui eu estou negando o tamanho de um array, né? Como a gente sabe que vai ser um array de arquivos aqui, eu estou negando o tamanho dele para saber se não existe nenhum arquivo lá dentro. E aí ele entra como true, já que ele está negado. Então, beleza, eu já fiz a validação. Vamos aqui então, eu vou abrir o Finder, vou chamar o meu modelo para cá, vou clicar em enviar. Ele deu um errinho ali, each key in a list should have a unique key. Mas se eu vier aqui no meu network, deixa eu ver se ele chamou aqui, ó. Na rota de import, ele deu um post, ok. Ele passou no form data aqui embaixo, olha só, um file binary, e ele teve um response com o quê? Ele teve um title long, um type income, e olha aqui, ele está aqui, long 1500, o valor de 1500, a categoria others, olha aqui, a categoria others, e a data de 20/4/2020, que é, deixa eu dar uma olhada aqui, created at 20... Eita, eu esqueci de trocar lá, será? Deixa eu dar uma olhada lá. Esqueci de trocar aqui, olha só. Eu realmente não alterei a data aqui. E se a gente lembrar, é transaction.created at formatted date, na verdade. E olha só, ele já trocou tudo para a data certa, né? Eu tinha esquecido lá antes de alterar isso. Mas beleza, então, a gente viu que ele já está importando aqui dentro da rota de import. Ele trouxe o loan, website hosting, a screen, tudo na data de hoje, que eu criei tudo hoje, né? O created at está aqui como dia 1º de maio de 2020 e já está importando tudo certinho. A nossa rota de import lá, a gente já consegue arrastar arquivos, já consegue enviar. Se eu arrastar e enviar de novo, olha lá, ele já adicionou mais e assim em diante. Vamos ir lá no nosso terminal agora, vamos dar um yarn test para dar uma olhada se já passou em todos os nossos testes. É isso aí, ele passou em todos os nossos testes. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele está dando esse errinho aqui, each child in a list should have a unique key. Então, o que eu vou fazer? Aqui nesse nosso map, né? Cadê a nossa dashboard? Nessa table row aqui, eu vou adicionar uma key com transaction.id. Porque aí, cada filho que foi criado por um map, ele vai ter uma key diferente.
Vamos esperar ele carregar. Isso aí, já passou tudinho, sem erros. Aqui no console não deve dar erro nenhum mais também. E é isso aí. Pessoal, lembrando que sempre tem coisas para melhorar aqui no código. Talvez eu não tenha feito da melhor forma para você. Talvez o que eu fiz aqui foi melhor para você também. Mas você pode pensar assim, a forma mais legal de se entender no código é você ir testando, dando console log, vendo os retornos, vendo o que uma função faz, uma chamada que está ali, por exemplo, esse parâmetro aqui do onUpload, vai lá no componente de upload e vê o que ele faz. Por exemplo, aqui no upload, ele é uma drop zone. Essa drop zone vem da onde? Vem de uma biblioteca chamada React Drop Zone. E aí o que eu podia fazer, por exemplo? Eu poderia vir cá, pesquisar sobre a React Drop Zone, teria aqui o GitHub dela, que provavelmente teria toda a documentação aqui, ó, usage, e, por exemplo, se eu quiser dar uma olhada aqui, procurar pelo parâmetro dela, por exemplo, onDrop accepted. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Não encontrei, mas deixa eu ver, ó. Documentação e exemplos está aqui. Aí eu vou lá na documentação deles e procuro pelo que precisa. Porque é só assim que a gente vai estar entendendo certinho o que essa coisa faz. Por exemplo, olha aqui, ó, onDrop accepted. Ela é um callback que quando um evento de drop ocorrer, por exemplo, ó, aqui fala, se nenhum arquivo for aceito, esse callback não vai acontecer. Ou seja, ele só acontece quando os arquivos foram aceitos, os tipos dos arquivos foram aceitos, e aí ele tem esse callback que vai chamar aquela nossa função que a gente chamou por parâmetro. E foi exatamente o que eu expliquei. E a gente precisa sempre estar tentando entender ao máximo, assim, mesmo que seja por método de pesquisa e tudo mais, que ajuda bastante. Mas é isso aí. Eu vou soltar um desafio aqui. Se você acha que pode melhorar esse código de alguma forma aqui, melhore, faça qualquer tipo de alteração. Porque se eu ficar só fazendo tudo, acaba talvez não mostrando. Não tem como eu mostrar todas as formas de se fazer também. E é também muito relativo, assim, o que cada pessoa gosta e tudo mais, e o que cada pessoa acha que é melhor. Mas o importante é que seja um código limpo, que dê para entender o que está acontecendo e tudo mais. Mas é isso aí. Agora o que a gente só precisa fazer é adicionar o GitHub lá. Vou dar um git add ponto, git commit -m. Aí eu vou colocar um challenge finalized aqui. Vou dar um git push e opa. Agora eu clonei ele com HTTPS, só que eu uso SSH, então ele vai pedir para eu logar aqui. Então eu já vou parando o vídeo por aqui. Então, para quem assistiu até aqui, só falta mandar para o GitHub e adicionar lá na plataforma do Skylab. Mas eu vou ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo novamente e que tenha sido útil de alguma forma. Até a próxima.